Ivar, o Desossado, foi uma figura lendária da era viking, conhecido por sua crueldade e inteligência estratégica. Ele era filho de Ragnar Lothbrok, um dos maiores chefes vikings de todos os tempos, e Aslaug, uma profetisa. Seu apelido, Desossado, ainda é motivo de debate entre historiadores. Alguns acreditam que ele sofria de uma condição física que afetava sua mobilidade, possivelmente osteogênese imperfeita, uma doença que fragiliza os ossos. Outros, porém, pensam que o apelido é mais simbólico, representando a brutalidade e a ausência de piedade de Ivar em batalha. Independentemente da razão do apelido, uma coisa é certa: Ivar era temido e respeitado por sua astúcia e habilidades de liderança. Apesar de suas limitações físicas, Ivar rapidamente se destacou como um líder sagaz. Ele fazia parte da Grande Aten Army, um exército viking que invadiu a Inglaterra no século IX, ao lado de seus irmãos. Acredita-se que essa invasão foi uma resposta à morte de seu pai, Ragnar Lothbrok, nas mãos do rei Aela da Nortúmbria. Ivar e seus irmãos buscaram vingança, devastando as terras inglesas. A liderança de Ivar era caracterizada por uma crueldade estratégica. Ele sabia como explorar o medo e a brutalidade para subjugar seus inimigos. Mas seu poder não vinha apenas da força bruta. Ele também era um mestre em táticas de guerra, sendo capaz de planejar emboscadas e utilizar o terreno a seu favor. A campanha contra a Inglaterra teve um marco significativo: a captura e execução do rei Aela. Segundo as sagas, Ivar foi responsável pela execução do rei usando um método de tortura conhecido como Águia de Sangue, um ritual bárbaro que envolvia abrir as costas da vítima e arrancar suas costelas para fora. A veracidade desse evento é questionada por historiadores, mas a história contribuiu para a fama de Ivar como um dos mais cruéis líderes vikings. A partir desse momento, seu nome se espalhou pelo norte da Europa, tornando-se sinônimo de medo e poder. Ivar soube usar essas lendas a seu favor, reforçando a sua imagem de implacável. A lenda de Ivar não se resume apenas às suas conquistas militares. Ele também é lembrado por ser um líder carismático que sabia como inspirar seus seguidores. Apesar de seu temperamento volátil, Ivar tinha uma capacidade única de unir os guerreiros vikings sob uma única causa, mesmo em tempos de crise. Essa habilidade foi essencial para manter a Grande Aten Army coesa, mesmo diante de derrotas e dificuldades. Ivar entendia que a lealdade de seus homens era conquistada tanto com recompensas quanto com a demonstração de poder, e ele não hesitava em ser impiedoso quando necessário. Isso fez com que ele fosse tanto admirado quanto temido, uma combinação poderosa para um líder viking. Após consolidar seu poder na Inglaterra, Ivar estabeleceu controle sobre a cidade de York, tornando-a um centro de operações para os vikings na região. Ele governou com mão de ferro, usando a cidade como base para novos ataques e incursões pelo território inglês. Sob o domínio de Ivar, York tornou-se um reduto de poder viking, onde a cultura nórdica e a cristã se entrelaçavam de forma tensa. Apesar de ser um lugar estratégico para o saque e pilhagem, York também serviu como um ponto de intercâmbio entre os vikings e os povos locais, permitindo que Ivar exercesse uma influência mais profunda sobre a região. Mas seu reinado não foi tranquilo. Ele enfrentou constantes ameaças de rebelião e ataques de líderes locais que queriam expulsá-lo. Nos últimos anos de sua vida, a história de Ivar se torna nebulosa. Existem várias versões sobre como ele morreu, mas o destino exato do guerreiro ainda é um mistério. Algumas lendas dizem que ele foi derrotado em batalha e enterrado em um túmulo no qual ninguém deveria se aproximar, pois sua presença traria má sorte para qualquer um que perturbasse seu descanso. Outras histórias sugerem que ele morreu de causas naturais, um destino surpreendente para alguém que viveu uma vida de constante violência e batalha. Independentemente da forma como sua vida terminou, sua lenda perdurou, sendo contada por gerações de vikings e alimentando a imaginação dos povos da Europa medieval. A vida de Ivar, o Desossado, é um exemplo fascinante de como mito e realidade se misturam na história. Ele se tornou um símbolo da ferocidade viking, um líder que, apesar de suas limitações físicas, deixou um impacto duradouro na história europeia. Suas campanhas militares, sua vingança contra o rei Aela e seu domínio sobre a Inglaterra consolidaram seu lugar como um dos maiores guerreiros da era viking. Hoje, sua figura continua a inspirar livros, séries e filmes, sendo retratado como um personagem complexo, ao mesmo tempo cruel e carismático.
A história de Ivar, o Desossado, nos lembra que os maiores líderes são aqueles que conseguem transformar suas fraquezas em força, usando a mente afiada como uma arma tão poderosa quanto qualquer espada.